E aí, como é que vocês estão? Sextou por aqui, sextou por aí também. E eu tô aqui hoje com essa live super surpresa, né? Surpresa até pra mim. Resolvi vir aqui no ao vivo para trazer um pouquinho para vocês sobre o processo inicial na TCC. Por que eu resolvi fazer isso de última hora, né? Eu vi aí que vocês estão com essa dificuldade, com essa demanda. E aí fui fazer um roteiro rapidinho para trazer para os stories e eu percebi que o conteúdo ele é um pouco mais pesado para eu ficar fazendo num formato muito picado ali nos stories. Então segurem aqui comigo, eu vou tentar fazer uns 15, 20 minutinhos de live, vou tentar ser bem breve, bem rápida, para não atrapalhar a sexta de vocês. Então vamos trabalhar, galera. Seguinte, recebi, né, de uma seguidora, não é a primeira vez que eu recebo essa dificuldade. Não é a primeira vez que eu percebo que o profissional formado ali inicia o seu processo de atendimento com formato meio perdido ainda em relação à terapia cognitivo-comportamental. Então vamos trabalhar hoje alguns pontos para que vocês reflitam um pouco sobre a prática profissional de vocês e também sobre os passos iniciais para começar o trabalho com um paciente. Porque vamos lá, não é porque nós estamos começando agora ou porque é o nosso primeiro ou segundo paciente que nós temos o direito de fazer os nossos pacientes de cobaias. Os nossos pacientes, eles nos procuram porque eles estão em estado emocional de adoecimento. Então nós temos uma profissão de responsabilidade. Então nós não vamos iniciar processos terapêuticos na qual nós temos consciência de que ainda não estamos preparados minimamente na parte teórica. Por que eu tô falando sobre isso? Eu sei que quem não tem experiência clínica por conta de estágio e outras questões, e porque justamente está começando agora, né, com os atendimentos, não tem experiência de fato, né? Essa é a realidade. Só que não ter experiência é diferente de não ter domínio e conhecimento. Por quê? Não ter experiência não faz com que você não tenha livros em mãos, cursos, aulas, conteúdos gratuitos. Então vamos trabalhar com responsabilidade. Os nossos pacientes não são os nossos cobaias. Então, para começar essa rápida live aqui, essa breve live, eu vou apresentar para vocês 2 livros na qual, quando eu trago a questão dos domínios, né, que eu sempre falo aqui no Instagram, é necessário dominar alguns elementos da TCC. É a sua obrigação ter esse domínio teórico. É aqui, é disso que eu tô falando. Eu não tô falando de nada novo no mercado, eu não tô falando de comprar um curso caro, de fazer um belo de um investimento, de trabalhar já com supervisão, porque às vezes eu sei que o profissional que tá começando ainda não tem grana para fazer um investimento. Só que um livro desse aqui, ó, custa 100, 120 reais, enquanto esse também divide em 10 vezes no cartão lá na Artmed e adquiram. Porque é isso aqui que vai te dar a base para você começar a trabalhar. É aqui que está desenhado essa fase inicial, esse manejo clínico, para vocês começarem de maneira estruturada e responsável. Igual eu mostrei lá nos stories hoje, esse livro aqui, ó, assim como esse, ele te dá todo o desenho do início do manejo clínico. É tudo que você precisa para agora, para esse momento, para essa fase inicial. Não só a fase inicial do paciente com você, mas a sua fase inicial como terapeuta cognitivo-comportamental. Uma das frases que eu sempre trago para o pessoal da supervisão e aqui para vocês também que eu já trouxe o terapeuta, ele não torna-se, né, um TCC do dia para a noite, né? Ele não lê aqui Judith Beck e acorda no dia seguinte com segurança em terapia cognitivo-comportamental. O TCC, ele ao longo do tempo, ele vai tornando-se, né? Porque uma evolução é um desenvolvimento gradativo e sistemático. Então agora nesse início, usem o básico, vão pelo básico mesmo. Então vamos lá, formei agora, vou atender o meu primeiro paciente, tô com as leituras básicas na mão, tô aqui com os livros na mão, os meus livros de cabeceira estão aqui disponíveis para mim. Estou estudando, peguei os 2 livros ali,
estou lendo, vendo ali o funcionamento dessa TCC inicial para os meus pacientes. E aí vem aquele seguinte ponto: preparem-se. Você está lendo, você está estudando e ali você já está adquirindo repertório para começar os atendimentos. Então você lê ali a Judith Beck falando para você que existe uma estrutura de sessão, né? Que existe uma estrutura de sessão, que tem alguns elementos que precisam acontecer na sessão. Se você já sabe que existem esses elementos, a Judith já te contou esse belo de um segredo, registra, monta roteiro, como eu vou montar a minha sessão, como eu vou conduzir a minha sessão. Gente, vocês falham demais nessa parte de roteirizar. Vocês falham demais nesse medo de levar um post-it para a sessão, escrito ali quais elementos você precisa trabalhar naquele dia. E com o livro na mão, porque assim, eu tenho fé que tá todo mundo aqui com o livro na mão, estudando, porque sabe que o paciente vai chegar no consultório, que não vai receber esse paciente de maneira despreparada. Gente, não é porque é o primeiro paciente que isso é desculpa. Não é para inventar essa desculpa para mim, não é para inventar essa desculpa para vocês. Ah, eu não tenho experiência. Não tem problema. Cadê o roteiro? O que acontece na primeira sessão? Alguém aqui, nós estamos em 13 pessoas. Falem para mim, quais são os elementos de uma boa primeira sessão em terapia? Cadê o roteiro? É aí que eu fico brava com vocês. É aí que de vez em quando eu dou uma perdida na minha paciência. Gente, tá tudo escrito na literatura. Lá, mas você já falou que TCC não é receita de bolo. Não é pra ir com a receita na mão e fazer como se fosse um robô. Mas você conhece os elementos. Vamos trabalhar dentro da estrutura. Então, na primeira sessão, nós temos alguns objetivos a cumprir. Primeira sessão não é primeira sessão de acolhimento. Não é para ficar só acolhendo. Gente, todos os estudos já contaram para nós, né, em formato de evidências científicas, que os fatores comuns de todas as terapias já é a nossa obrigação. Ter empatia, saber ouvir, fazer o acolhimento, saber ter escutativa, entender o fundamento dos problemas do meu paciente, deixar o paciente falar, tudo isso já está embutido. A gente já saiu dessa parte, porque isso a gente já sabe. Se você fez 5 fucking anos de faculdade, você já sabe. Ninguém mais precisa ficar falando sobre isso. Ah, em relação terapêutica, você é terapeuta, você não sabe até hoje que tem que ter relação terapêutica com o paciente, não sabe como desenvolver isso com os pacientes. Agora nós estamos falando da técnica, já que você como terapeuta já tem tudo isso aí dentro de você. Você formou para isso. Então, sabendo que você já tem tudo isso, que isso já é a sua obrigação, que isso já vai acontecer ali naturalmente, já que isso está embutido dentro de tudo que você aprendeu, agora vamos para a parte técnica. Então, a primeira sessão, além de todos esses fatores comuns, escutativa, empatia, relação terapêutica, setting terapêutico, tudo isso já vai acontecer. Agora eu preciso entender quais são os meus comportamentos, quais são os objetivos de uma primeira sessão em terapia. Fiquei aqui, ó, batendo na tecla. Tô vendendo workshop, ensinando exatamente o que faz um terapeuta na primeira sessão. Tá lá, quem comprou, comprou, e quem comprou tá com o roteiro pronto na mão porque eu disponibilizei. O que precisa ser feito na primeira sessão? Ah, eu não sei, eu não comprei o seu workshop. Estuda. Senta a bunda na cadeira e monta a sua primeira sessão. Eu não quero saber de terapeuta aqui no meu direct falando que na primeira sessão faz anamnese e acolhimento. Por quê? Porque nem na literatura está escrito isso. Na TCC nós temos coisas a fazer. O terapeuta trabalha de maneira ativa dentro do processo o tempo todo. Ele é um personagem ali dentro, assim como o seu paciente também é um personagem ali dentro. Essa história ela vai sendo formulada junto, no formato colaborativo. Mas eu não vou para minha primeira sessão despreparado. Eu não vou para minha primeira sessão sentar ali na minha cadeira e ficar só escutando a demanda do meu paciente. Ah, não, mas eu fiz algumas perguntas. Não, a primeira sessão não tem esse objetivo. A primeira sessão tem como objetivo você fechar o contrato com o seu paciente, focando na relação terapêutica. O seu paciente na primeira sessão, ele precisa sair dali com todas
as dúvidas dele de maneira respondida. Lau, quais dúvidas meu paciente tem? Não sei. Pense um pouco sobre isso. O que você gostaria de receber do seu terapeuta numa primeira sessão? Tem paciente até hoje saindo de primeira sessão de terapeuta em TCC sem saber o nome da terapia, sem receber o mínimo de psicoeducação. Lá na primeira sessão o psicoeduca. A TCC ela precisa ser apresentada ao paciente. Ele precisa saber sair dali entendendo que ele agora está no processo terapêutico baseado em ciência. E não em qualquer terapia por aí que hoje já nem deveria estar sendo utilizada mais. O seu paciente precisa saber qual é o seu trabalho. Olhem para os pacientes de vocês na primeira sessão e imaginem o seguinte: esse cara vai sair daqui hoje sabendo como eu vou ajudá-lo. Eu vou mostrar para ele como a minha terapia funciona. Pulando daí, porque eu já falei demais da primeira sessão, pensando nisso, em roteiros, você tá ali estudou, elaborou o seu primeiro encontro, elaborou de roteiro, lembra? Post-it na mão, aqui ó, eu não vim pra cá hoje sem roteiro. Comece a buscar elementos já para pensar em como será a segunda sessão do paciente, como será a terceira sessão do paciente, já que nós estamos falando na fase inicial. Você que escolheu começar a atender, gente, qualquer um aqui, tá? Eu não tô falando só pra minha seguidora, que inclusive é uma seguidora super querida, que tá super presente comigo aqui o tempo todo. Tô falando pra todo mundo que tá aqui comigo e pra todo mundo que depois vai ter acesso a esse conteúdo de hoje. Eu quero saber por que nós nos propomos a fazer coisas e a gente não se preparou antes. Que é aquela mesma história do contrato que eu já trouxe aqui pra vocês. Gente, se preparem. Então monta ali, entenda o seguinte, quais são os elementos que precisam acontecer na fase inicial. Porque é disso que eu preciso manjar agora. Ah lá, mas e aquele negócio lá de prevenção de recaída do paciente? Não sei fazer. Isso é lá no final do tratamento. Se você tá pegando o primeiro, o segundo, o terceiro paciente ainda, se concentra no processo junto com ele. Faça de maneira gradativa. Faça de maneira estruturada. Eu não tô dizendo que é para pegar o paciente agora, o primeiro paciente falar, agora eu vou começar a ler o livro da Judite. Gente, pelo amor de Deus, não. Já vão se preparando, já vão se organizando. Aí, muitos de vocês falam assim pra mim, Lau, eu formei, eu tô muito inseguro, eu não sei, eu tô perdido, eu tô me sentindo muito perdida. É natural se sentir perdido e inseguro no começo, porque não temos habilidades ainda. É para se sentir mesmo. E só que aí vocês se sentem assim e não buscam recursos. Não buscam recursos. E sem os recursos, essa insegurança ela irá prevalecer aí na sua vida o tempo todo. Afinal, a insegurança é uma emoção de alerta. A insegurança está dizendo para você, você não tem capacidade ainda. Se você não tem capacidade, corre atrás. É isso que gera segurança. A capacidade, o dar conta de fazer. Ou minimamente o seu cérebro identificar que naquele momento você está se esforçando para tentar fazer dar certo. Mas alguma coisa tem que ser feito. Então essa insegurança que vem esses pensamentos de eu não sei fazer, gente, me responde aqui. Quando eu não sei de algo, o que eu faço? Quando eu não sei, eu quero fazer um bolo e eu não sei como fazer um bolo. Eu busco informações. Eu vou no YouTube, eu vejo receita, eu pergunto pro fulano, eu pergunto pra ciclana, eu vou juntando essas informações para eu definir ali qual é a receita que eu vou utilizar. Qual é o método que eu vou utilizar. Quais serão os meus comportamentos em relação a isso. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Não sabe fazer, descobre. Gente, tô brava não, eu só tô acelerada porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Eu falei assim, vou aproveitar que eu tô arrumada, vou gravar uns vídeos aí, falei, não, vou fazer live e é isso aí. Então vamos lá. Conceitos básicos da TCC. Vocês precisam saber os conceitos básicos da TCC antes de postar lá no Instagram que a agenda tá aberta. É antes, gente, vamos pelo começo.
Vamos começar do início. Eu não vou receber meu paciente aqui se eu ainda não domino alguns conceitos básicos da TCC. Quais conceitos? TCC, terapia cognitivo-comportamental, cognições, funcionamento de comportamento, pensamentos automáticos, metacognição, emoções, sentimento, o que é regulação emocional, o que é reestruturação cognitiva, o que é uma conceitualização cognitiva, é o que é. Ainda a gente não tá falando do fazer lá, mas eu vou ter que saber fazer tudo isso primeiro para depois ir para a prática? Não. Mas primeiro você precisa saber o que é. Primeiro você precisa descobrir o conceito daquilo. Eu passei de tarefa de casa, de plano de ação para as minhas supervisionando da semana passada, exatamente isso. Falei, vocês vão jogar no Google ali mesmo, rápido agora. Busquem um compilado de informações sobre os principais elementos da TCC, para na hora que eu utilizar o termo, sua cabeça não ficar bugada. Primeiro eu preciso fazer esse conhecimento mais generalizado, antes de falar que a minha agenda está aberta. Para o paciente não chegar na minha sessão e eu ficar lá na perdição. Conceitos básicos da TCC, a maioria dos conceitos básicos vocês vão encontrar nos sumários dos livros. Pegou os conceitos básicos, agora monta planos de estudos e estudem. Eu tenho posts aqui no meu perfil, tenho 2, se eu não me engano, falando desses conceitos básicos para estudar TCC, iniciando os meus estudos em TCC, alguma coisa assim. Depois eu compartilho aqui nos stories. Vamos lá, fase 1 da TCC. Todo mundo sabe que nós temos aí 3 fases da terapia cognitivo-comportamental. Fase inicial, fase intermediária, fase final. Fase inicial é o que eu vou trazer para vocês rapidamente aqui, anotem bastante, depois vocês estudam sobre. Fase intermediária é a terapia em si, que é o processo de intervenção. Fase final, prevenção e recaída, que é o processo de alta. Eu, Lauane, mentalmente gosto de dividir em 4 fases. Fase inicial, fase intermediária, encaminhamento para a fase final e fase final, tá? Fase intermediária é o que eu vou falar aqui hoje. Fase inicial é o que eu vou falar aqui hoje. Fase intermediária, processo de intervenção, terapia. Essa fase do encaminhamento para a fase final, que eu digo, é a fase que eu considero aquela fase na qual eu já espacei o meu paciente. Nós estamos fazendo o processo de resgate, treinamento, verificando ali se o paciente está sofrendo alguma dificuldade, segue um processo terapêutico. E depois a fase final que eu faço de fato o processo de manutenção, que é onde o paciente ele entra no processo de alta de fato. Então vamos lá, fase inicial da TCC. Sessão 1 eu falei aqui pra vocês. Depois das sessões posteriores, mas se eu receber uma perguntinha aqui, você apaga e não digita essa pergunta, se você estiver digitando. Quantas sessões em cada fase? Eu sento uma prancheta na cabeça de vocês. Não tem quantas sessões. Lembra do raciocínio clínico? É você quem decide, é você que sente, até porque cada sessão será conduzida de uma maneira, cada paciente evolui dentro de um formato. Então, a sessão 1, ela tem um objetivo. As posteriores, as iniciais, nós vamos cumprir esses outros objetivos aqui, de acordo com o raciocínio clínico de vocês e do funcionamento de cada paciente. Não tem número de sessão. Lá, essa estratégia que você falou, eu faço na sessão 2 ou na 3. Não sei, tá? Fica aí, você se organiza, você prepara os seus encontros. Terapeuta cognitivo comportamental senta a bunda na cadeira e prepara sessões de terapia. Meu paciente veio hoje, fez a primeira sessão. Eu já sei que sexta-feira que vem, às 7 horas da noite, ele vem de novo. Você tem uma semana para preparar a segunda sessão dele. Aí ele vem sexta que vem, você tem mais uma semana para preparar a terceira sessão dele. Então vamos lá, as posteriores. Gente, compreensão da anamnese. Lembra, quem tá aqui comigo já tem um tempo. Eu não faço anamnese verbal, eu faço anamnese, questionários, esse tipo de instrumento no formato digital. Eu não uso o dinheiro do meu paciente para ficar fazendo investigação. Eu uso a minha sessão para aprofundar em algumas coisas, entender algumas coisas que estão no questionário. Mas eu não fico fazendo coleta de dados de maneira incansável ali no processo terapêutico dele, tá? Pagar a sessão é difícil. Compreensão do questionário.
em uma sessão, ou às vezes até duas, nós vamos precisar ali compreender esses questionários que foram preenchidos, né? Eu preciso compreender ali alguns dados. Então, por exemplo, numa pergunta que tá lá assim, existe alguma informação que o seu terapeuta deveria saber? E ele fala assim lá pra mim, não sei. Eu trago isso pra sessão, que eu vou aprofundar isso com ele, que eu preciso dessa resposta. Aí tem uma outra pergunta lá, para ele responder se houve alguma experiência traumática em relação à sexualidade, né? Uma área importante da vida, uma resposta na qual ele coloca lá que me deixou um pouco confusa, eu trago para a sessão para analisar, para aprofundar, para compreender melhor. Gente, no máximo 2 sessões, você já tá aí com várias informações através dessa compreensão. E aí vem um ponto, não é porque esse é o tema dessa sessão, então hoje eu vou compreender o questionário inicial do meu paciente, então será só isso que irá acontecer no meu processo ali hoje com o meu paciente. Gente, cadê a estrutura da sessão? A estrutura da sessão, ela tá presente. Eu não abandono ela porque a sessão tem uma temática. Então, de todas as temáticas que eu tô trazendo aqui dessa fase inicial, todas as sessões têm a estrutura da sessão. Você não perde a estrutura. A estrutura, ela continua acontecendo. Então, enquanto eu compreendo o funcionamento do meu paciente, a história de vida dele, a história da dificuldade, seja lá o que for, nessa sessão tem que acontecer psicoeducação. Toda sessão faz psicoeducação. Tem que acontecer checagem de humor, tem que falar sobre emoções, tem que falar sobre algum ponto que o paciente gostaria de trazer nessa sessão de hoje. É para isso que serve a estrutura. Para a sessão se manter organizada, para a sessão se manter de acordo com aquilo que o paciente foi buscar. Então eu não vou ficar ali só cumprindo a minha pauta, tem a pauta dele também. Tem que checar os planos de ação que foram passados. Tem que desenvolver novos planos de ação. Às vezes tem que resolver algum problema que o paciente trouxe ali naquele dia e que é um problema quente para ser resolvido. Pode ser que mude. Naquela sessão o paciente está tão quente que eu vou deixar essa compreensão aqui para a semana que vem. Só que eu deixo para a semana que vem e ainda assim a estrutura permanece. Ainda assim pode ser que alguma pergunta ou outra dessa compreensão do questionário ainda aconteça. Então vamos lá. Compreensão do questionário. Psicoeducação constante do modelo cognitivo comportamental. É por isso que eu falei que não dá para postar no Instagram que a agenda tá aberta se você ainda não sabe o que é terapia cognitivo comportamental. Porque como é que eu vou fazer uma psicoeducação constante, estruturada, bem organizada em relação a TCC se eu não sei falar sobre TCC? Se eu ainda não expliquei para minha mãe o que é TCC, para o meu namorado, para os meus amigos, para o colega do bar, para o garçom que me atende... Tem que estar aqui, ó, na ponta da língua. Você precisa saber o que é TCC, você tem que saber o que é modelo cognitivo comportamental. Se o paciente te perguntar assim, mas como assim? Como assim que meu pensamento ele vai mudar? Quer dizer, então, que se meu pensamento muda, a emoção muda também? Você sabe explicar isso pra ele? Ou você vai dar aquela gaguejada e vai se sentir tonto e vai desmaiar? Gente, percebe a importância do nosso trabalho, a responsabilidade de não sair só pegando pacientes? Estudem. Psicoeducação constante do modelo cognitivo e dos elementos da TCC. Né? Então, por que faz checagem de humor, paciente? O que é checagem de humor? O que é humor? O que são emoções? Fulano, você me falou tal coisa, percebe quanto isso aqui se encaixa no modelo cognitivo da nossa terapia? Vamos falar um pouco sobre isso? Psicoeduca. Ajuda o paciente a compreender, tira da manga ali o modelo cognitivo desenhado que você tem, eu tenho certeza que você tem, que já está prontinho no seu computador para você compartilhar a tela, ou que já está no braço da sua poltrona para você mostrar para o paciente, porque ele te contou um negocinho ali, uma situação do dia a dia dele, encaixa no modelo cognitivo, mostra para ele. Eu vi que tem paciente minha aqui comigo. Se tiver uma paciente comigo aí se sentir confortável, você sabe o que são pensamentos. Gente, o paciente ele precisa dessas informações. Nesse movimento de estrutura da sessão, acontecendo em todas as sessões, ali nas sessões iniciais, processo de psicoeducação acontecendo, a compreensão dos problemas e da história de vida do paciente acontecendo, percebe que tudo tá ali, tá acontecendo. Nós já estamos levantando uma hipótese diagnóstica.
Por que hipótese diagnóstica? Porque eu ainda estou imaginando aqui que eu estou na segunda ou terceira sessão. Então eu levanto uma hipótese do problema dele, ou do funcionamento do problema, ou de alguns sintomas. Então eu já estou listando ali alguns sintomas para eu lembrar, né? Estudar, opa, para que lado que esse paciente está indo aqui, se ele tem ou não tem um diagnóstico, e qual diagnóstico que é. Levantei essa hipótese diagnóstica, eu já posso começar a elaborar o processo de avaliação dele. E aí percebe que se eu não domino um pouco sobre a avaliação inicial, se eu não sei exatamente o que é necessário ser feito para eu avaliar se o meu paciente tem ou não tem depressão, tem ou não tem TAG, tem ou não tem um transtorno de personalidade, eu não deveria ter postado no meu Instagram que a minha agenda está aberta. Lá você está sendo muito dura. Não, eu não tô não. Você sabe por que eu não tô? Imagina uma pessoa que você ama muito, e ela tá num estado de depressão muito grave, com pensamentos e com ideação suicida, e ela chega na mão de um profissional que não sabe avaliar se esse paciente tem depressão ou não, se é necessário ou não fazer um encaminhamento para o psiquiatra. É grave, gente. A nossa profissão é de responsabilidade. Vamos iniciar com o pé direito. Levantou a hipótese diagnóstica, começa o processo de avaliação embutido, tá? Esse processo de avaliação embutido, que eu estou querendo dizer o seguinte: você já fez coleta de dados, você já tem alguns dados, tem coisa que você não precisa perguntar de novo para o paciente, você só organiza nas suas coisas para você deixar aquilo registrado, e conforme esse processo ali inicial já está acontecendo, já vai embutindo o processo de avaliação. Lista de problemas e de dificuldades com foco em objetivos, em metas terapêuticas. Tem uma aula inteirinha sobre isso lá no clubinho da TCC. Lá no clubinho exclusivo dos meus supervisionandos. Eu ensino passo a passo de como elaborar uma boa lista de problemas, uma boa lista de dificuldades. Enquanto isso, psicoeducação acontecendo, o paciente está trazendo problemas, você encaixa no modelo cognitivo. Enquanto isso, o paciente não trouxe um exemplo prático, dê você um exemplo prático, solicita, pergunta, encaixa no modelo cognitivo, mantém psicoeducação. Uma coisa que precisa ser respondida nesse processo inicial é: qual é a vida que o paciente quer ter? Qual é a vida que ele busca? Porque isso vai estar ali combinado com o processo que você está fazendo da lista de dificuldades, / lista de problemas, / lista de metas terapêuticas. Outra coisa, linha do tempo. Percebe, gente? Tudo isso é inicial. Eu tô falando de 3, 4, às vezes 5 sessões no começo ali. Linha do tempo. Essa linha do tempo, para quem fez o desafio comigo da autoterapia para psicólogos, sabe o que eu tô querendo dizer aqui. A linha do tempo, você, terapeuta, irá definir se você vai fazer uma linha do tempo com esse paciente sobre a vida dele, sobre as dificuldades dele, sobre situações que ele apresentou sintomas, ou sobre o diagnóstico. Você vai tomar essa decisão, ou se você vai fazer uma linha do tempo com foco em 2 aspectos. A linha do tempo é para você compreender a história de vida do paciente, como ele chegou no seu sofá, na sua terapia. Como é que esse paciente chegou hoje com esse problema? Qual foi a história de vida que trouxe esse paciente hoje para esse problema? Gente, situações quentes, coletem situações quentes do paciente. O que é uma situação quente? Aquela situação que gerou um nível muito alto ou de desconforto, ou de sofrimento, ou que ativou um sistema de crenças, ou que ativou um bloco de sintomas, né? A situação quente são aquelas situações que vão me ajudar, inclusive, a começar o processo de conceitualização cognitiva. Percebe? Tá tudo no início ainda. Porque aqui, nesse momento, eu tenho certeza que vocês sabem disso, desde o primeiro encontro, você, todas as vezes que o seu paciente vai embora, você senta no seu computador e monta o esboço da conceitualização cognitiva dele de acordo com aquilo que ele te trouxe. Aí semana que vem você atualiza, aí na outra você atualiza, e assim por diante. Então aqui a conceitualização ela já está em andamento, porque lá na fase secundária, na fase 2 da terapia, que é a fase já de intervenções, que já é a fase que é a terapia em si, que a gente saiu dessa fase inicial, nós iremos compartilhar o modelo do paciente, mostrar para ele o funcionamento dele. Então, para isso, você já tem que estar craque nessa elaboração da conceitualização cognitiva dele.
Nesse início é necessário acontecer também a análise de rotina e você já iniciar o seu processo de estímulos em relação à mudança do paciente, a ativação de esperança desse paciente. Aqui na análise de rotina e mais essa elaboração de pequenas metas comportamentais, de pequenas metas para a mudança, irá acontecer de maneira não tão diretiva como os planos de ação que irão começar a acontecer de maneira mais rígida daqui a pouquinho, tá? Aqui eu tô querendo dizer que o paciente ele toma um banho ao dia, então vamos pôr ele para tomar 2. O paciente não tá fazendo nenhum exercício físico, vamos convidar ele para fazer uma caminhada de 10 minutos 2 vezes na semana. São já metas para ativar o paciente de algumas maneiras, de acordo com a dificuldade dele ou de acordo com o estilo de vida dele, para que ele já comece a se sentir dentro do processo de mudança. Outra coisa, é necessário fazer a análise e compreensão dos pontos fortes e dos valores do paciente. Lá eu não sei exatamente o que são valores, eu não sei exatamente o que são pontos fortes. Tá vendo? Não podia ter posto, tá lá, que tá com a agenda aberta. Você sabe quais são os seus pontos fortes? Você sabe quais são os seus valores? Valores é aquilo que não é negociável para nós. Valores é aquilo que dói aqui no peito quando eles são infringidos. Quando nós somos injustiçados ou quando nós corrompemos alguma coisa na qual nós acreditamos. E aí o nosso paciente, você terapeuta dele, precisa ter essa consciência de todo esse funcionamento dele antes de começar o processo de terapia, né? Antes de iniciar a fase 2 da terapia. Lá, você tá querendo dizer com esse negócio de que a terapia só acontece na fase 2, que na fase 1 o paciente não tem nada, ele não sai com nada da terapia? Ele sai toda a sessão, por quê? Porque tem relação terapêutica, tem vínculo, porque tem psicoeducação constante, ele está aprendendo sobre o funcionamento dele. Você está ajudando ele a fazer já um processo de automonitoramento, porque para quem não sabe, nessa fase inicial tem plano de ação. Os planos de ação são mais direcionados para essas fases de mudança do paciente de maneira mais gradativa, né, de maneira não muito estruturada, e os planos de ação de automonitoramento, de algum registro. Por quê? Para o paciente começar a ser introduzido nessas intervenções. Então, sim, nessa fase inicial, o paciente está em terapia. Só que nós não estamos fazendo intervenções diretas de reestruturação e nem ativações comportamentais na qual ativa ali, né, o sistema de crenças, que nesse momento ainda não é o momento de trabalhar. Parei na análise de compreensão de pontos fortes e de valores. Gente, essa é uma boa de uma fase inicial em TCC. Tem outras coisas? Com certeza, eu montei esse roteirinho aqui, 3 minutinhos que eu sentei ali. Mas pra mim, se você já for um bom terapeuta nisso aqui, eu tenho certeza que conforme você for estudando, você vai lapidando os seus roteiros, o seu funcionamento como terapeuta, os seus objetivos como terapeuta. Até porque o processo de avaliação, essa fase inicial ali, cada paciente irá demandar um pouquinho de nós. E cada paciente vai demandar, às vezes, um tipo de funcionamento do terapeuta e do próprio processo terapêutico. Só que isso aqui é o básico, isso aqui acontece com todo mundo. Até lá no clubinho dos supervisionandos, né, lá no clubinho da TCC, tem uma aula, né, que chama, acho que 9 estratégias em TCC que acontecem em todos os processos terapêuticos. E aí lá eu explico cada estratégia. Gente, sextou. Eu acho que a mensagem foi clara. Eu acredito que a mensagem tenha sido clara. Não se responsabilizem pela vida emocional de um paciente se você ainda não estiver preparado. Prepare-se antes. Comece do básico. Galerinha, um beijo. Boa sexta-feira para todos vocês. Caixinha de perguntas está aberta lá naquele formato de se eu fosse você. Mas mandem lá que a gente vai batendo um papo se ficou alguma dúvida do nosso aulão surpresa aí de hoje. Esse aulão hoje ficará salvo, porque eu não quero que só essas 10, 12 pessoas aí assistam. A aula ficará disponível aqui para vocês. Assistam novamente, façam as anotações e é isso aí. Um beijão para todo mundo, bom final de semana.